Então, pessoal, nessa videoaula a gente vai resolver dois exercícios, um sobre pressão hidrostática e o seguinte sobre o princípio de Stevens. Bom, pressão hidrostática, a gente tem que a pressão hidrostática, P, né, num ponto dentro de um líquido é igual à densidade do líquido, ou massa específica do líquido, né, vezes o G vezes H. Bom, H é a altura da coluna do líquido que está sobre o ponto que eu quero saber a pressão. Por exemplo, se eu quero saber a pressão no ponto A, eu vou usar a densidade desse líquido, né? Então, se ele estiver na água, no óleo, a densidade vai ser relativa ao líquido que ele está, né? Eu quero saber a pressão. O G é uma constante, né? Aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Ou 9,8, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E H é essa distância, né? Por exemplo, o ponto A vai ser essa distância, né? Daqui, né? Até onde o ponto se encontra. Bom, daí ele pergunta aqui, né? Enunciado de uma questão da Unesp de São Paulo. Um vaso de flores, cuja forma está representada na figura, está cheio de água. Três posições A, essa aqui, né, B e C, estão indicadas na figura. A relação entre as pressões PA, PB e PC, exercidas pela água, respectivamente nos pontos A, B e C, pode ser descrita como. Bom, ele quer saber uma relação entre as pressões, né? A gente não vai calcular, né? Mas ele quer saber, por exemplo, se a pressão no ponto A é maior ou menor que a pressão no ponto B, né? Bom, quando a gente está dentro do líquido, cada vez, quanto mais profundo a gente está no líquido, maior a pressão, né? Por quê? Por causa dessa equação aqui, né? A pressão num ponto, né? Dentro do líquido, depende da densidade do líquido, né? O G é uma constante e a H é a altura da coluna do líquido que está sobre o ponto. Então, aqui no ponto A a gente tem um valor de H, né? E veja que aqui, ó, no ponto B, como ele está mais profundo, esse valor de H aumenta, né? Então, a pressão no ponto P também aumenta, né? Então, a pressão no ponto aqui, ela é diretamente proporcional à profundidade ou altura de líquido que está sobre o ponto, né? Já aqui do ponto B para o ponto C, a pressão é igual, né? Então, a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto C, né? Então, tem que a pressão no B é igual à pressão no C. E a gente tem que a pressão no A, ela é menor que a pressão no B. Então, a partir dessas relações aqui, a gente já pode assinalar a resposta correta. Bom, que seria essa daqui, né? Tem que ter que a pressão no B é igual à pressão no C, né? Bom, veja que aqui, ó, independe do formato do vaso, né? O vaso tem uma curva aqui, né? Mas o ponto C tem uma altura H, né? De profundidade aqui, ou de coluna sobre o ponto, né? De líquido sobre o ponto, igual ao B, né? Então, eles estão na mesma horizontal aqui, né? Então, a pressão neles são iguais, né? Então, essa aqui, a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto C e a pressão no A é menor que a pressão no B, né? Então, essa aqui seria a alternativa correta. A pressão no A é menor que a pressão no B, que é igual à pressão no C. Bom, já esse segundo exercício, ele fala sobre o teorema de Stevens. O teorema de Stevens está relacionado a essa equação aqui, né? Que a variação de pressão entre os dois pontos, ΔP, é igual à densidade do líquido vezes o G, que é a aceleração gravitacional, vezes o ΔH. O ΔH é essa diferença da distância na vertical, né, entre os dois pontos. Nesse caso aqui, o ponto A e o ponto B tem um ΔH de 1 metro, né? Pois a distância na vertical entre A e B é igual a 1 metro, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um ΔH de 1 metro. Né? Então, vou ver aqui, né? O nosso ΔH é igual a 1 metro.
Bom, substituindo os valores aqui para calcular o ΔP, né? Que é a variação de pressão entre os dois pontos, a gente vai ter a densidade do líquido. Bom, lembrando aqui, né, que a densidade aqui está em grama por centímetro cúbico, e 1 grama por centímetro cúbico é igual a 10 na 3, ou 1000, né, quilograma por metro cúbico. Então a gente vai ter que usar não em grama por centímetro cúbico, mas em quilograma por metro cúbico, porque aqui está no sistema internacional, né? Então se a gente usar todas essas unidades aqui, né, de densidade, da aceleração gravitacional e da altura no sistema internacional, a gente vai ter um ΔP em unidade de pressão do sistema internacional, que é Pascal, né? Então, vou colocar todas as unidades aqui junto para a gente ver que no final a gente vai ter a unidade como Newton por metro quadrado, que vai dar Pascal, né? Então, aqui a gente tem uma densidade de... Aqui é 1 é grama por centímetro cúbico, então é 10 na 3, né? Quilograma. Então, 10 na 3 quilograma por metro cúbico, vezes o G é 10, né? Ele dá aqui 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o ΔH, que é 1 metro. Então, a gente vai ter um ΔP. Se a gente multiplicar, né, 10 na 3 vezes 10, fica 10 na 4, né? Multiplicação de potência de 10. 10 na 4. Bom, e das unidades que a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter quilograma. Vou escrever todas elas aqui, né? Metro cúbico. Vezes metro por segundo ao quadrado. Vezes metro. Bom, essas unidades aqui, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, é a massa vezes a aceleração, né? Isso aqui é o nosso Newton, né? Então, a gente vai ter um ΔP que vai ser 10 na 4, né? Newton. Bom, aqui vai ficar metro dividido por metro cúbico, né? Aqui vai simplificar, né? 1 metro. Esse metro aqui simplifica, né? Aqui metro ao cúbico é metro vezes metro vezes metro. Então, eu vou simplificar com metro aqui, vai ficar metro ao quadrado, né? Então, vai ficar Newton por metro ao quadrado. E Newton por metro quadrado a gente chama de Pascal, né? Então, a gente vai ter um ΔP. Vou botar aqui a resposta final, né? Um ΔP igual a 10 na 4, ou 1 10 na 4, né? Pascal. Bom, se a gente observar também as opções ali, né, de resposta, a única que tinha unidade de pressão no sistema internacional, que era o que ele pedia, né, era essa opção aqui, né? Então, a gente não precisava nem fazer as contas, né? Só observando a unidade aqui de medida, por exemplo, metro quadrado é unidade de área, né? Aqui Newton é força, né? E aqui também está em Newton. A única que estava em Pascal era essa alternativa aqui, né? Então não precisava nem resolver as contas, né? Só olhando as unidades aqui, as alternativas, a gente poderia assinalar direto essa opção aqui. Mas aqui a gente mostrou passo a passo como chegar nesse valor, né? 10 na 4 Pascal, né?